Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, nós estamos aí, né, com os Dias das Mães quase chegando, né? Hoje é sexta-feira, Dia das Mães é domingo agora. Então, eu resolvi trazer um vídeo para vocês com as experiências que eu tenho, né, que eu tive nesses 2 meses de Samuel. Né, assim, coisas que eu aprendi, lições, né, que eu aprendi, que eu tive que aprender às vezes na marra, eu vou trazer aqui para vocês como uma dica, né? É claro que cada uma, né, cada mamãe tem a sua realidade, né, tem a sua vida, tem as pessoas que estão ao redor e às vezes pode ser que essa dica não encaixe perfeitamente na sua vida, mas que se você puder filtrar um pouco do que eu vou falar é interessante. E lembrando, gente, que isso é a minha experiência, né? Pode ser que não tenha acontecido com você dessa forma, ou que isso também não vá se encaixar aí na realidade de vocês, e aí tudo bem, você descarta essa dica e tá tudo certo, tá bom? Então vamos começar com as dicas. Gente, a primeira dica que eu queria dar pra vocês é quando o bebê ainda tá lá na barriga da mamãe, lá na nossa barriga, né? Isso foi uma coisa que eu demorei muito pra fazer, né? E eu vi que fez muita falta. E eu vou explicar o que que é. Quando eu ganhei o Samuel, né? Quando eu descobri que eu estava grávida do Samuel, eu já tinha perdido um bebê. E aí, no início da gravidez, na verdade, eu acho que até uns 6 meses de gravidez, eu não conversava muito com a barriga, sabe? Eu não conversava muito com ele, né? Eu sabia que ele estava lá dentro, eu via os ultrassons, eu estava feliz, eu estava alegre, mas eu acho que eu me fechei, né, com isso, a respeito disso, né, sobre conversar com ele. E eu só fui conversar com ele depois que ele nasceu. Então, assim, uma dica que eu dou para vocês é sempre falar com a barriga, né? Conversar bastante, colocar música, fazer orações pelo seu filho enquanto ele estiver na sua barriga, né? Ele já é uma pessoa, ele já foi formado, né? Ele já está escutando a voz, né? Tanto da mamãe, do papai, da rede de apoio, dos amigos, enfim, de todo mundo, né? Então, eu acho que é válido essa dica de vocês conversarem com o bebê na barriga e depois, né, também muito, sabe? Sempre falar com o bebê tudo que puder fazer, assim. Eu tenho muito assim, de dar bom dia pra ele, eu dou bom dia, eu converso, eu vou falando do dia a dia, o que que eu tô fazendo, né? Ah, vamos ali fazer o café da manhã com a mamãe, né? Então, assim, eu vou falando muito. Eu vi estudos, né, que isso ajuda no desenvolvimento do bebê e também, né, na futura fala dele, né? Porque as pessoas, né, quando elas estão aprendendo a falar, né, os bebês, eles vão escutando primeiro, eles escutam a gente conversar e depois eles começam a falar. Então é um processo, né? Então, quando ele escuta bastante, quando a gente conversa bastante, pode ser, né, a possibilidade é que ele fale um pouco mais rápido ou que ele fale melhor, né? E sempre usar palavras inteiras, né, com o bebê para que ele também consiga falar essas palavras, né? Então, por exemplo, ah, deixa eu dar um exemplo aqui, deixa eu pensar, né? Por exemplo, assim, às vezes a gente fala, vamos tomar um TT. Então ele vai pegar aquela referência, né, de TT. Mas se você quiser falar, vamos amamentar, né, vamos né, vou alimentar você, isso já vai ajudando o bebê a entender o que, que ele está fazendo também, que ele está se alimentando. Até melhor para na hora que ele for começar a introdução alimentar, ele saber que também é um alimento, né, que vai matar a fome dele ali, aquele alimento também. Então isso é interessante. Essa é a primeira dica que eu dou para vocês. A segunda dica, gente, é sobre o chá de fraldas. Quando eu estava grávida, eu também estava repensando muito sobre a questão do chá de fraldas. Se eu ia fazer, se eu não ia, qual era o custo. E a dica que eu dou para vocês é que faça, né? Hoje, Samuel já tá com 2 meses e alguns dias, né? Ele vai fazer 3 meses, dia 19 de maio. E nós não compramos fralda ainda, estamos ainda na fralda P e nós ganhamos bastante fralda M e G. P foi menos, mas nós não compramos fralda. A única fralda que nós compramos foi RN. Nós compramos um pacote de RN, né, quando ele nasceu, porque ele nasceu miudinho. E a gente não tinha ganhado RN. Depois a gente até ganhou 3 fraldas RN depois que ele nasceu. Então a única fralda que nós compramos foi um pacote de fraldas, acho de 36 fraldas. E tá sendo muito bom, né? Porque eu tô conseguindo avaliar as fraldas, né? Qual que é melhor, qual que é pior, enfim.
E se precisar no futuro comprar, eu vou saber qual é melhor para ele, qual que se encaixou melhor, qual que vaza menos, etc, né? Depois eu posso trazer um vídeo aqui especificando, assim, o que eu tô achando das fraldas, né? Qual é a minha opinião sobre as fraldas. Mas eu acho que vale muito a pena. E como que a gente faz esse cálculo? Cada fralda vale 79 centavos. É mais ou menos isso, tá, gente? Né, por base. Então você pode calcular quanto você vai gastar nesse chá a respeito de quantas pessoas você vai chamar. Então, por exemplo, eu vou chamar 50 pessoas, cada pessoa vai me dar um pacote de fraldas, você vai fazer a soma, né? Normalmente um pacote de fraldas com menos fraldas, né? É ali de torno de 20 fraldas, 25 fraldas, você pode fazer um cálculo ali. E claro que tem pessoas que vai te dar pacotes com 48, com 80, enfim, aí é para mais e é bom, né? E aí você faz esse cálculo e quanto você vai poder gastar nesse chá para valer a pena, né? O que eu fiz? Eu fiz salgados, refrigerante normal, né? Fiz umas brincadeiras lá, uma amiga minha ficou responsável de fazer umas brincadeiras, fiz a decoração e ganhei as fraldas. Colocando no papel, eu saí no lucro, porque eu ganhei bastante fralda, bastante roupa, então eu saí no lucro, sabe? Assim, não foi um lucro absurdo, mas eu queria viver esse momento. Então a dica que eu dou é, se você quiser viver esse momento, faça sem medo, é isso aí, para você ter registrado, né, para você ter esse momento com as pessoas ali. Se você quer para ganhar fralda, a dica que eu dou é você fazer como se fosse um lanche americano, né? Pedir para as pessoas trazerem um pratinho de comida, um bolo, um salgado, e você dá os refrigerantes, né, a bebida, enfim. E as pessoas trazem a comida e a fralda. Então, assim, você ainda vai sair mais no lucro ainda, tá? Essa é a dica que eu dou, então faça chá de fraldas se for esse o seu desejo. A terceira dica que eu dou para vocês é que vocês conversem muito com o cônjuge de vocês, né? Se você for papai, você conversa com a sua esposa, se você for mamãe, converse com o seu esposo e também com a sua rede de apoio, né? Normalmente sogra, mãe, irmãos, cunhados. Por quê, gente? Isso é muito importante. As pessoas precisam estar alinhadas, conectadas, mais ou menos com o que você está pensando depois que o bebê nascer. É claro que a realidade às vezes muda, né? Que pode acontecer coisas diferentes daquilo que você planejou, obviamente. Mas se você já tiver de início alinhado com aquela pessoa que vai te ajudar ali, facilita muito. Vou dar um exemplo, tá? Às vezes você tem alguma pessoa da rede de apoio que acha interessante, né, dar chás, remédios, água para o bebê. Isso acontece muito com as pessoas, né, mais velhas, né, que ainda acreditam nisso e tudo. Os estudos de hoje falam que não é interessante fazer isso com o bebê, que ele tem que ficar, né, 100% no leite materno ou no leite, né, na fórmula, caso a mãe não consiga amamentar ou seja uma mãe adotiva, enfim. Mas que ele fique no leite até os 6 meses, depois ele começa a introdução alimentar. Se você não tiver alinhado com essa pessoa, pode ser que você vai deixar esse bebê com ela e ela vai fazer essas coisas que você não concorda, né? Ou, né, tem vários exemplos assim que eu posso dar. Às vezes você concorda em deixar o bebê dormir no berço a partir de tantos meses, a outra não. Enfim, tente conversar bastante com essas pessoas que vão te ajudar, né? Deixa bem claro as suas escolhas a respeito do seu filho, né? As suas opiniões e peça para que essas pessoas respeitem você, né? Porque isso é muito importante, isso vai te ajudar muito a você ter paz ali na hora de né, cuidar do seu bebê, sabendo que aquela pessoa também tá fazendo a mesma coisa que você faria por ele, né, sem quebrar nenhuma regra aí que você criou, né, e isso é muito bom. E outra coisa que eu dou de dica, gente, eu e o Thiago cuidamos integralmente do nosso Samuel sozinhos. Isso pode ser uma opinião meio, né, diferente aí da maioria, mas eu quero dar como dica porque serviu muito pra gente. Isso tá sendo muito bom pra nós. É claro que a gente teve a ajuda da nossa sogra, né, aqui em casa ela me ajudou, um dia, 2 dias, não sei. Também teve ajuda, assim, por fora, né, de pedir opiniões, da minha mãe também, da minha irmã, enfim. A gente teve um pouco de ajuda, mas ninguém ficou aqui com a gente, aqui em casa, né, com a gente, nos ajudando, não. Eu tive parto normal e isso também auxiliou muito de eu conseguir fazer as coisas sozinhas, né? Então, se você teve parto cesáreo, que você não consegue fazer algumas coisas durante alguns dias, obviamente você vai precisar de ajuda, né? Mas eu preferi ficar só eu e meu esposo. E, claro, os dois ajudando mesmo, né? Fazendo o seu papel ali. Então, o Thiago, ele faz tudo, gente. Ele faz tudo. Ele só não amamenta porque não tem como. Mas ele faz tudo. Então, não fica pesado pra mim.
E isso foi muito bom, porque aí não teve, né, palpites que eu não queria ouvir, não teve pessoas, né, com outras opiniões aqui dentro da minha casa, para não me estressar nesse momento de puerpério, né, que vocês sabem, quem já teve neném, que não é um momento muito bom de você ficar, né, se estressando com as coisas. Então, isso é uma dica que eu dou. Se você puder, fique você e seu esposo, né, você e sua esposa, eu acho que é o ideal, se os dois estiverem aí trabalhando para fazer os seus papéis, né, da melhor forma possível, tá bom? Então, vamos para a próxima dica, que já entra muito nisso do que eu falei agora. Tente não ficar nervosa com os palpites que você vai receber, porque, gente, vocês vão receber muitos palpites, muitos conselhos, às vezes que vocês não pediram, né? Mas tenta ser educado, né? Falar que realmente você já estudou sobre isso, que você já pensou sobre isso e você já tomou uma decisão, né? E tá tudo certo. Porque muitas pessoas às vezes vão palpitar sem solicitação sobre a criação do seu filho. A gente faz muita piada sobre isso hoje em dia na internet, né? Mas é real, gente. E isso às vezes deixa a gente à flor da pele. Então, se acaba a respeito disso, já tenha ciência que pessoas vão chegar para falar, né? Mas não fique armada também, porque acaba que às vezes quando a gente se prepara, a gente se arma. Então, não precisa se armar, mas se posicione, sabe? Se posicione sobre as suas opiniões. Mas também tenha o coração aberto, sabe? Quando você pedir conselhos, de ouvir a experiência das outras pessoas. Já aconteceu comigo, né, de eu perguntar alguma coisa, eu estava com dúvida a respeito de algo. Agora, por exemplo, eu estou com dúvida, muita dúvida, sobre como armazenar o leite, né, porque eu vou precisar, às vezes, sair e como que eu vou armazenar, como que eu vou dar esse leite para o Samuel. Eu tive muitas dúvidas. E eu ouvi muitas experiências, né? Eu ouvi de experiências de mães que deram no copinho, na colher, na mamadeira. E às vezes, até quando a gente pede o conselho, às vezes a gente não vai concordar com tudo que aquela pessoa vai nos dizer. Mas escute aquilo de coração, né? Tente fazer da forma que você já planejou. E se você não conseguir, tente fazer de outra. Sabe, a maternidade é muito assim, não é uma coisa muito previsível, né? A gente também não pode acreditar que vai ser da forma que a gente planejou, não. E isso entra na próxima dica que eu quero dar para vocês. Sabe, assim, estudem muito, busquem muita informação. Hoje em dia a gente está na internet, né? Tem bastante informação no Google, tem bastante informação no Instagram, tem muitas páginas de pessoas, né, que estudaram muito a respeito de amamentação, de puerpério, de IA, né, de introdução alimentar. Enfim, tem muita coisa, muito conteúdo, e isso é muito bom. Estude bastante, só que nem tudo vai caber para a sua realidade. Né? Nem tudo vai ser da forma que você acredita que vai ser. Né? Então você escuta lá na internet: ah, meu filho dorme a noite inteira. E aí você fala: ótimo, meu filho vai dormir a noite inteira. Se isso não acontece, você começa a se frustrar. Então, é uma coisa meio boba assim que eu faço, vocês podem tentar fazer também. Mas sempre pensem no pior cenário, sabe? Pense no pior cenário, que é a questão do sono do seu bebê. Qual que é o pior cenário? Ele não dormir nada, né? Ele ficar acordado a noite inteira. É quase impossível, mas é o pior cenário. Ficar acordado a noite inteira, mamando a noite inteira. Meu Deus! Né? E vai acontecer diferente disso. E você vai se acostumando, vai criando uma rotina, né? Então você não vai se frustrar, sabe? Porque às vezes a gente estuda muito, lê muito, vê a experiência das outras pessoas, mas quando a gente traz isso para a nossa vida, não vai acontecer desse jeito. Cada bebê é diferente, né? Tem bebês que vão fazer coisas primeiro do que outros bebês da mesma idade e tá tudo bem. Tem outros que vão fazer antes, depois, enfim. Cada bebê é um. E nós já vamos pular para outra dica, que é não comparar o seu bebê com outros. Eu tô com um bebê, né? Uma amiga minha teve um bebê de diferença de 10 dias de Samuel. E acaba que inconscientemente a gente acaba comparando um bebê com outro, né? Eu não queria fazer isso, mas às vezes acontece da gente fazer isso. Então, um bebê chora mais que o outro bebê dorme mais que o outro. E, gente, cada bebê é uma pessoa, é única, foi criada por Deus, diferente. Então, assim, não tem como a gente falar: por que que meu bebê dorme e o seu não dorme? Por que que seu bebê chora e o meu não chora? Por que que seu bebê come muito e o meu come menos? Gente, não tem como, né? Tente conhecer o seu filho, saber o que ele é, qual a forma que ele é, o que ele gosta, como que ele gosta de dormir,
né? Tente criar uma rotina com o bebê, porque ele é uma folha em branco, né? Ele não sabe de nada, às vezes ele não sabe nem que saiu da barriga ainda mais com 2 meses. Então, cria uma rotina, sabe? A hora que você vai dormir, né? É a hora que você vai colocar o bebê para dormir, é você que vai criar, né? É você que vai fazer ali uma rotina, né? Eu já falei sobre isso, assim, eu não criei uma rotina específica, porque a nossa vida muda muito, né? A gente tem compromisso à noite, mas tente criar algo mais parecido que funciona. Eu percebi aqui que eu dando banho no Samuel, acalmando ele, colocando uma música, conversando com ele baixinho, acalmando o ambiente, mesmo que a gente não vá dormir, e colocando ele para dormir, né, dando mamar e colocando ele para dormir, ele dorme. Às vezes ele dorme sozinho, ele não dorme, né? Eu não. Ai, gente, qual que é o nome? Eu não nino ele. Então ele dorme sozinho, eu coloco ele no peito, ele arrota, ele dorme, eu já coloco ele no berço, né? No caso, no carrinho, desculpa, eu não tô colocando no berço ainda, no carrinho. E ele dorme, né? Ele acorda 2, 3 vezes à noite, às vezes ele acorda 2, às vezes ele acordou uma. Teve uma vez que ele dormiu 5 horas direto e eu falei, meu Deus, que maravilha, pode ser assim para sempre, mas não foi, mudou de novo. Então é isso que eu queria falar para vocês, assim, não crie uma imaginação assim de como vai ser quando você estudar a experiência das outras pessoas. Pense no pior cenário e vá, né, educando o seu filho, criando as rotinas para o seu filho da forma que você achar melhor, e para você não se frustrar, sabe? E não compare, não compare. Gente, tem coisas que pouco importa. Você nunca viu uma pessoa com 20 anos de idade olhando para outra pessoa de 20 anos de idade e falando: Meu Deus, mas você tem cara que comeu antes de todos os outros bebês. Nossa, mas você tem cara que falou antes de todo mundo ou que andou antes de todo mundo. Pouco importa, gente. Pouco importa a idade que você começou a falar, que você começou a comer. Isso, né, no futuro não vai fazer diferença nenhuma. Então, ai, coçou aqui. Então não compare o seu filho. Vamos para a próxima dica, então. A próxima dica, gente, é para vocês comprarem poucas roupinhas, poucas coisinhas. Gente, lembrando, isso é uma dica de uma coisa que eu senti, tá? É claro, se você, mamãe, tem condição e quer encher o quartinho de coisas, né, fazer uma decoração maravilhosa e comprar muita roupa, tudo bem. Né? Se você é uma pessoa que sai muito e cada dia quer usar uma roupinha diferente no seu bebê, tudo bem. O que aconteceu aqui? Samuel nasceu, né, em fevereiro desse ano, nós ainda estamos, né, agora que a gente está começando a sair da pandemia, né, então ele nasceu ainda na pandemia, no restinho da pandemia, então a gente não saiu muito, né, a gente não saiu muito com ele, e olha que a gente sai, aí vai ficar meio assim, esquisito, né, a gente não saiu muito, mas a gente sai bastante, mas assim, pelo momento que a gente está vivendo, a gente até que sai muito, mas não sai todos os dias, né? Então, assim, nós perdemos muita roupinha dele, principalmente RNP. Ele cresceu muito rápido, ele nasceu com 42 centímetros, agora ele já está com 63 centímetros, ele esticou e ele engordou uns 3 quilos e pouquinho também. Então, assim, nós perdemos bastante roupa, porque eu comprei um pouquinho e ganhei um pouco de roupa a mais do que eu acho que realmente é necessário, sabe? Então, assim, compre pouquinhas roupas, né? Talvez 5 ou 6 trocas, né? De cada tamanho, assim, né? RN, P, e aí o M você pode comprar mais, porque normalmente já é um tamanho que o bebê já começa a sujar mais roupa, né? A comer e a tentar engatinhar, e MG, né? Mas o RN e o P, compre pouquinhas roupas se você quiser seguir essa dica, né? Porque é umas roupinhas que não usa muito, sabe? Principalmente se ele nascer, se o seu bebê nascer no calor, né? O Samuel nasceu no calor, agora tá começando a esfriar, então de dia faz bastante calor e à noite faz um pouco de frio, né? Mas durante o dia ele ficava, né, no calor, ele ficava mais com fralda. Então, assim, não usou muitas roupas, acabou perdendo. É bom porque você vai conseguir, né, se você tiver comprado bastante roupa, você consegue ir num brechó e vender essas roupas e trocar por outras, ou doar para pessoas que precisam e tudo certo. Mas se você quiser, né, ser minimalista aí no quartinho do bebê, é uma dica que eu dou, principalmente se seu filho nascer no calor, tá certo? E a última dica que eu queria dar, que eu aprendi nesses últimos 2 meses que eu sou mãe, né, é que você tenha tempos de qualidade com seu filho.
Tem muitas mamães, muitas pessoas que acham, o bebê é muito pequenininho, ele ainda tem 2 meses, ele nem vai saber do que está acontecendo, de como você tratou ele, enfim, gente, mas eu sei que a gente não lembra dessas coisas depois que a gente cresce, mas eu acredito que isso fica dentro do bebê, sabe? Que fica no coração dele, no inconsciente dele, da forma que você trata ele e do tempo que você tem com o seu filho, né? Integralmente com o seu filho. Então, assim, se você puder ter bastante tempo de qualidade com o seu filho, em vez de tempo de quantidade, né? Então, né, na realidade normal aí das mamães, as pessoas trabalham, as pessoas, né, estudam, tem muita coisa para fazer e às vezes a gente pensa assim, nossa, eu vou chegar tarde, eu tenho, sei lá, 30 minutos, 1 hora para ficar com meu filho só, isso é muito pouco. A gente começa a se culpar, começa a se julgar, enfim. Mas não faça isso, sabe? Se você tem 30 minutos, fique 30 minutos com seu filho integralmente, brinque com ele, converse com ele, abraça, beija, né, dá um banho gostoso nele, fica com ele o máximo de tempo que você puder e conseguir, sabe? Que isso vai criar memórias, vai criar laços, tire bastante foto, né? Eu fui uma filha, né? Eu e minha irmã, nós temos muitas fotos, muitas filmagens que os nossos pais fizeram, né, da gente. Isso é muito bom você crescer sabendo que seu pai e sua mãe se importavam com você, que eles tiraram fotos de você, que eles passavam tempo, né, com você. Isso é muito importante. Então, crie essas memórias com seu filho, tire foto, fale com ele, converse com ele, com ela, né? O tempo que você puder, sabe? Não se julgue se você não pode ficar muito tempo com o seu bebê. Então, gente, essas eram as dicas que eu queria trazer para vocês, né, nesse Dia das Mães. Eu queria que vocês, né, as mamães aí, se sentissem abraçadas. Vocês fazem o maior e melhor trabalho desse mundo, que é cuidar dos seus filhos, da sua família, da sua casa, né? E se você é uma mãe que trabalha fora, também não se julgue, não se culpe, porque você também está fazendo o melhor, né? Eu sou assim, né? Daqui a pouco eu vou voltar para o meu trabalho, e aconteceu muito de eu me julgar. Então, assim, se sintam abraçadas, um feliz Dia das Mães para vocês, né? Que vocês sejam o melhor que vocês podem ser para os seus filhos, né? E se vocês errarem, vocês peçam desculpa e continuem, façam diferente. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, curte aqui pra mim, se inscrevam aqui no canal, né? E me sigam lá nas redes sociais, é Jéssica Habibs. Lá eu converso um pouco mais rápido, né? De forma mais orgânica com vocês, tá bom? Então, beijo e até o próximo vídeo.